as manifestações espíritas são uma realidade. Através de médiuns do mundo inteiro, os espíritos ditaram à humanidade a doutrina espírita, codificada e organizada por Allan Kardec. Mas que é o espírito? De que forma os desencarnados atuam sobre a matéria? O que são as manifestações físicas e as manifestações chamadas inteligentes? Como identificar a ação dos espíritos diariamente em nossas vidas? Essas são as questões de que iremos tratar a partir de agora. Sejam bem-vindos ao Despertar Espírita Mediunidade. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Você que nos assiste pela Web TV Nova Luz no Brasil e no mundo. Você que nos ouve pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Que o Despertar Espírita seja mais um instrumento a serviço do Cristo e mais um caminho para a nossa iluminação pessoal. Esta é mais uma produção do Clube de Arte, da TV Nova Luz e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Leon Denis nos oferece as seguintes reflexões na obra O Grande Enigma. Duas coisas nos aparecem à primeira vista nesse universo: a matéria e o movimento, a substância e a força. Os mundos são formados de matéria. E essa matéria inerte por si mesma se move. Quem, pois, a faz mover-se? Que força é esta que a anima? Mas o homem do infinito chama sua atenção sobre si mesmo. Essa matéria e essa força universal, ele as encontra em si. E com elas, um terceiro elemento, com o auxílio do qual ele conheceu, viu, mediu os outros: a inteligência. Todavia, a inteligência humana não é, em si mesma, sua própria causa. Se o homem fosse sua própria causa, poderia manter e conservar o poder da vida que está nele. Enquanto que esse poder, sujeito a variações, a fraqueza, escapa à sua vontade. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, dedicou especial atenção à ação dos espíritos sobre a matéria. No Livro dos Médiuns, capítulos 1, 2 e 3, na segunda parte, Kardec explica de forma lógica e objetiva como o intercâmbio entre os dois mundos é possível. Para falar sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, convidamos o médico e expositor espírita Beraldo Martins. Seja bem-vindo, doutor Beraldo, ao nosso programa. Olha, é com prazer que aqui estou e agradeço o convite da direção desse programa e agradeço a Deus a oportunidade de falar sobre aquilo que tanto aprecio, que é a doutrina espírita à luz do Evangelho. E para a qual o senhor se dedica no movimento espírita há muitas décadas, né? Sim, eu desde 15 anos. Olha só, que beleza. E são muitos anos dedicados à mediunidade, trabalhando com médiuns, convivi com vários deles, né? Começar lá do Arigó da minha terra, passando pelo Chico, pelo Afonso, e Dr. Edson, ajudei até a cirurgia com ele, através do espírito do Dr. Fritz, e, enfim, na mesa mediúnica com Norberto Boechat, em Niterói, com a Ayrtes, lá em Ubá, e somos muitos companheiros, hoje saudosos companheiros, porque quase todos já se foram, eu continuo aqui para conversar com vocês. Que coisa boa, porque nós podemos beber da sua experiência, né? Alguma coisa alegria. A gente aprendeu, né? É isso aí.
Mas então, doutor Beraldo, que vem a ser o espírito? Pois é. Começa o espiritismo com o espírito, né? Daí a palavra espiritismo, é o estudo do espírito. Ele é a inteligência que povoa o universo e que Kardec trouxe a terceira revelação, mostrando que esta inteligência não é nada abstrata, ela é atuante nas nossas vidas, na vida do universo. É, portanto, a inteligência que move todas as coisas e todos os seres no nosso universo sob a proteção e a direção de Deus. Agora, qual é a diferença entre alma e espírito? Certo. Num certo modo, podemos dizer, como Kardec falou, alma e espírito é a mesma coisa. Aí, para clarear, ele disse o seguinte: espírito com E minúsculo equivale à alma, ou seja, a parte inteligente que dá ao homem encarnado a lucidez, o raciocínio, os sentimentos, o que é nobre e eterno no homem tem sede na nossa alma. E essa, através do perispírito, ela irradia para o corpo e transmite o pensamento, o sentimento, o desejo da alma. Esta, então, é a manifestação do espírito quando encarnado, chamamos de alma. Quando desencarna, nós chamamos, Kardec, né? Trata de espírito, como individualidade. E como é o espírito? É a alma junto com o seu perispírito. E quando vamos para o plano espiritual, nós deixamos o corpo só. Mas é o nosso saber, os nossos sentimentos e a nossa forma nos acompanha através do perispírito. Perispírito esse que modifica, que nós podemos atuar sobre ele, mas a inteligência e os sentimentos continuam tais quais eram na Terra, podendo evoluir também no plano espiritual. Mas o corpo, o perispírito, ele é mais mudável, plástico, né? Ele tem, porque ele tem as propriedades do perispírito, a elasticidade, tem a penetrabilidade. Lembra da história que o nosso irmão Jacó, quando desencarnou, e ele estava no meio das pessoas, no seu funeral, e sempre desviando as pessoas, que ele ainda estava neófito do plano espiritual. Mas de repente entra uma pessoa com um buquê de flores e vem para o lado dele, ele não conseguiu desviar, ela passou como que por dentro dele, ele sentiu aquele mal-estar, aí ele se deu conta: eu sou espírito, e o perispírito, ele tem essa propriedade da penetrabilidade. Tanto ele penetra as coisas materiais, como as coisas materiais penetram o perispírito. Então, as propriedades do espírito, né, através do perispírito, são várias. As principais, a expansibilidade, a penetrabilidade. Agora, e também então, a comunicação, através do perispírito, ele entra em relação com os outros espíritos e com os encarnados. Então, Kardec nos fala que no homem existem 3 coisas. Vamos lá, então, de forma didática. Temos o corpo. O corpo, que é a parte material, visível a todos. O perispírito e a alma, que é a essência do ser. E, como conversávamos ainda há pouco, existe um elemento também de importância, que é o fluido vital, que dá vida à matéria. Sem o fluido vital, nem os animais, nem as plantas, nem o homem viveriam. Então, através da vida que o fluido vital dá ao nosso corpo, o nosso perispírito e a nossa alma podem interagir com a matéria, com o mundo material. O perispírito, ele é um elemento semimaterial, não é isso? Isso. E por isso é que ele tem essas propriedades de penetrabilidade, elasticidade, porque ele é uma matéria, sim, não uma matéria que os nossos sentidos físicos possam tocar, sentir, a não ser quando ele se adensa. Quando o perispírito se adensa através dos fluidos magnéticos, que são os fluidos ectoplasmáticos, ele pode adensar e se tornar visível.
E até palpável? Até palpável. São umas experiências muito conhecidas de William Crookes, através da médium Florence Cook, e que o espírito de Kate King, ele se materializava. E ele é um cientista inglês muito conhecido. Ele, durante uns 3 anos, ele pesquisou, pesava a médium antes, pesava depois, pesava aquele espírito materializado. E, entre tantas pesquisas que fez o sábio William Crookes, o ser William Crookes, porque o autor dos raios catódicos foi um grande pesquisador nessa área, lá na Inglaterra, ele queria uma comprovação definitiva sobre o espírito para que a academia de ciências não discriminasse como vinha discriminando. E ele, então, fez em segredo todo esse trabalho. E, no final, olha o que aconteceu. Ele já afeiçoou ao espírito, de tanto se materializava no gabinete dele, a Kate King, que era uma jovem, nas fotografias mostra uma jovem bonita e tudo. Ele viu aquele vestido dela e falou que queria guardar como lembrança uma parte do seu vestido, se permite. Aí ele cortou parte do vestido e guardou de recordar. E perguntou a ela, e você agora pode reconstruir o seu vestido? Pois não, imediatamente ela reconstruiu o vestido pela força da vontade, o fenômeno da ectoplasmia. E ele guardou de recordação fragmentos da barra do vestido Olha que coisa interessante, né? Então, é uma das propriedades do perispírito. Aqui no Brasil nós tivemos o Peixotinho, esse grande médium de efeitos físicos, mais ou menos na época de Chico Xavier, e através dele fenômenos fantásticos, maravilhosos ocorriam, e ele sempre com aquela amorosidade, focalizando no trato com os doentes, através das curas, né? Ele se utilizou muito desse potencial que ele tinha, porque ele era um médium de materialização, para amparar as pessoas necessitadas. O Peixotinho, que é aqui do norte fluminense, viveu aqui em Macaé. Ela serviu com o Etelvino ali, ele era sargento ali em Macaé. E depois foi para Campos, as filhas dele estão lá, a Alcione, até hoje moram lá. Teve um trabalho extraordinário, não igual o da Florence Cook, que foi pesquisado por um grande cientista, mas muitos companheiros estiveram junto com ele, e são narrados fenômenos interessantíssimos e convincentes sobre a sobrevivência da alma, porque elas se apresentavam para ele de uma maneira autêntica, como tantos outros pesquisadores, né, o Zap Paladino lá na França, e aqui no Pará, né, o Federico Figlia, né, que é o irmão Jacó, esteve lá com a do Prado, né, é uma médium também muito conhecida de efeitos físicos. Então, desses fenômenos de efeitos físicos, no Brasil tivemos um sem número deles. E, como eu te falei, do Dr. Edson, que também é Queiroz, né, que é lá do Nordeste, esse eu participei de cirurgia junto com ele, achei muito interessante o trabalho dele também, mas era numa área em que ele agia cortando mesmo, abrindo, tirando tumores, usando a ectoplasmia. Eu e mais um grupo de 8 profissionais médicos, inclusive um jornal americano presente, documentando, médicos patologistas, cirurgiões, e eu e minha cunhada, que nós somos médicos, ela é clínica médica, chamada Olívia, participamos. E uma delas desmaiou na hora, uma médica. Quando viu ele cortar assim, ele desmaiou. Foi um susto para todos, porque o Fritz, aquele jeito dele, deu-lhe uma bronca, deixa, doutora, vamos, vibração. O trabalho está desenvolvendo. Aí ela ficou lá, depois ela por si só levantou, coitada. E profissional da área da medicina. Mas os fenômenos de efeitos físicos são extraordinários, são impactantes. Só quem viu pode realmente avaliar. Uma coisa extraordinária. Extraordinária. Agora, como é que eles se dão? Como é que os espíritos eles conseguem agir sobre a matéria? Pois é. Aí é que vem a ciência espírita. Nesse sentido aí, Kardec, o sábio, né? Leon Hipólito Denis Arrivai, o Allan Kardec, ele usando uma metodologia científica, hoje muito aceita e conhecida pelos modernos cientistas, que Kardec usa a metodologia científica
que ainda hoje é muito atual. Então, ele fazendo perguntas, avaliando, numa época que ninguém entendia do assunto, as mesas girantes eram um problema de brincadeira, e ele falou, não, atrás disso aí deve ter alguma coisa séria. Então, ele criou a metodologia e começou, através de perguntas e respostas, usando critério de universalidade e concordância, ele foi juntando as coisas. Perguntou quem estava ali atrás daquela mesa, porque ela achou interessante. Mexe para lá, ela mexe. Faz isso, ela faz. Aí pensou, quem está por trás disso? Aí a resposta foi, nós somos os espíritos. Quem são vocês? Somos os espíritos. Aí, como o espírito pode agir numa mesa? Como é que o espírito pode fazer uma cirurgia? Será que o espírito, que é a alma, né, que é a inteligência, é apenas um facho, uma centelha? Não tem como interagir com a matéria. É graças a um elemento chamado perispírito, ainda falamos há pouco, é que a alma age sobre a matéria, age sobre uma mesa para movimentá-la, age através do perispírito e se adensa. Então, é o perispírito o grande elemento intermediário entre a alma, quando encarnado, e entre o espírito e o mundo corporal. É o intermediário, é o perispírito. Sem ele não teríamos comunicação. Certo. E você poderia nos falar desse período das mesas girantes? Pois é. Você trouxe até umas figuras, né? Trouxe. O pessoal da produção vai colocar. As mesas girantes, elas sucederam exatamente os fenômenos de Hydesville, lá nos Estados Unidos, quando as irmãs Fox, aquela história conhecida que os espíritos batiam, eram os ratos, uma casa de madeira de um pastor, elas eram filhas de pastor, e elas começaram a brincar com aquelas pancadas. Bate ali, bate no teto, bate. E no final, a menorzinha até deu um perrachado, chamou o espírito. Eu, perrachado, faz isso. Ele fazia. Eles acharam aquilo uma brincadeira, mas dali começou a fazer um diálogo através da convenção. Uma pancada significava uma coisa, duas significava não. Começou. Só que na Europa, isso tomou um vulto diferente. Isso não ficou como brincadeira de criança. Isso foi para os salões de França, em Paris, onde era passatempo nos finais de semana, juntava, porque não tinha cinema, não tinha televisão, não eram as coisas diferentes. Então, eram reuniões em salões, e uma dos passatempos foi em torno de uma mesa, botavam a mão, e a mesa começava a girar. Começava a girar, a mesa às vezes levantava e batia com o pé, outras vezes a mesa flutuava, isso com a mão assim em cima da mesa, a mesa começava flutuando. Tem aí. Olha, nós temos aqui, você trouxe. A mesa ali, ó, mesa flutuando, aqui ela batendo com o pé. E depois disto, inúmeros salões, até Victor Hugo se envolveu, o famoso Victor Hugo se envolveu com esse fenômeno das mesas girantes. Ele tornou-se, né, não digo um crente, né, mas um estudioso também do fenômeno das mesas girantes. E, junto com o Hipólito Denisard, que é mais tarde Allan Kardec, e outros professores e pessoas conhecidas da época. Aí a mesa, ali vocês vão ver também ali numa fotografia que tem aí, ela começou, depois dessa conversa, através de sinais, de pancadas, um dia resolveram colocar um lápis amarrado ali. Na prancheta, não é isso? No que após esse instrumento aí, veio a famosa prancheta, que botava a mão ali e o lápis deslizava. Aí chegaram à conclusão que não precisaria daquele instrumento. Segurasse no lápis, o apêndice, tirou esse apêndice da prancheta. Aí foi direto o braço segurando no lápis, e o lápis deslizou e formou o quê? Chico Xavier, mais tarde, o grande psicógrafo da nossa época. Olha, muito interessante, né? Tudo foi gradualmente acontecendo. Esse ali, né? O grande psicógrafo do nosso século, né? Outros e outros estão aí, mas esse
Marcou a época, né? Marcou a nossa época. Agora, Beraldo, como é que nós podemos identificar a ação dos espíritos na nossa vida, no nosso cotidiano? Porque muitas vezes a gente acha que os espíritos só aparecem nas reuniões mediúnicas da casa espírita, mas na realidade eles estão ao nosso lado o tempo inteiro. Como é que a gente consegue perceber isso? Olha, a influência dos espíritos na nossa vida, quando Kardec fez essa pergunta, assim, os espíritos influenciam a nossa vida? A resposta foi muito interessante e simples. Muito mais do que pensais, de ordinário, eles vos governam. Disseram isso para nós, os espíritos. E Kardec colocou lá numa das suas perguntas. Olha, se na verdade eles nos governam, vamos falar uma coisa simples. Você está indo aqui, aí vem assim, eu vou fazer isso. Aí daqui a pouco, não é bom fazer essas coisas assim, não. Parece que uma voz dentro de você, parece que você conversa com você. São os espíritos que estão nos intuindo, estão nos orientando. Aí Kardec, muito sabiamente, mas qual voz que eu vou escutar? É a primeira ou a segunda? Porque a primeira, qual que é a dos espíritos? Aí os espíritos falam, não, primeiro é sempre nossa, porque o espírito não vai falar nada se ele não sabe o que você quer. Então você pensa uma coisa, aí vem a segunda fase, que é a voz do espírito. Então os espíritos responderam que devemos dar ouvido sempre à segunda voz, a voz dos espíritos. Nem sempre, porque essa voz pode ser de espíritos brincalhões, espíritos perturbados. Então, dize-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Se nós estivermos numa boa companhia, então vamos ouvir a voz que vem para nós. Mas cuidado, porque, em verdade, eles nos governam, mas não é só para o bem. Às vezes também é para nos derrubar. Se você está numa sintonia ruim, se você está com atos, pensamentos e sentimentos voltados para coisas ruins, você vai atrair essas pessoas. Esta é uma maneira do dia a dia. Agora, eles nos influenciam de outras maneiras, intuindo pessoas para nos verem ajudar. Eu estou com a ideia de contar para vocês um caso. Vamos lá. Em uma fase da minha vida, os espíritos influenciaram a minha vida de início ao fim. Eu estudei, eu consegui algumas coisas na vida para criar a minha família, graças muito à ajuda direta dos espíritos. Eu não posso contar aqui, que daria 3, 4 programas. Mas uma coisa simples. Fase da minha vida, 20 anos, um irmão muito doente no interior. Eu não sabia o que fizesse, eu já morava em Niterói. Então, mandei que o meu irmão viesse para se tratar no Rio. Ele veio, eu levei ele no Dr. Chequete, que de boa memória, já desencarnado, aqui no Rio. Ele examinou, olhou e tal, não estava dando certo o problema de tratamento do meu irmão. Aí, eu desesperado, aí eu pedi a alguém de Niterói, falou assim, como é que eu faço? Aí disse, olha, você me espera, eu vou levar um médium e uns amigos. Meu irmão estava numa casa, por favor, de um parente meu, um primo, em Niterói. Eu vou levá-lo lá. Falei, pô, tudo bem, vou esperá-lo. Aí você me espera, que eu lá não sabia onde é. Eu desci no edifício Tais Maria, que existe até hoje lá em São Francisco. Eu desci, estou lá embaixo esperando. Passou 8h30, 9 horas, o carro vinha. Não tinha muito carro naquela época, não. Isso já passa mais de 50 anos isso. Aí vinha, não viu. Aí eu desesperado falei, eu vou ter que subir, já é tarde, eu vou embora. Mas uma agonia terrível dentro do meu coração, porque aquele momento é decisivo. Esse médium vinha para ajudar meu irmão, que o médico não estava dando ajuda, ele não andava, tinha um problema de andar. Aí eu falei assim, eu vou subir. Mas eu vou esperar aquele último carro que vem ali. Espera. Aí esperei. O carro veio passando, quando eu fiz assim, o carro parou. Era o médium. Dizer, olha, coisa simples. Eu ia subir, eles não iam achar minha casa, porque não tinha endereço, e eu ia perder uma grande oportunidade de meu irmão ser atendido. Como foi atendido? O doutor Fernando Luz, o doutor Sérgio Vladimir Sokoff, um espírito,
que fala até em espanhol, o médico nos atendeu, conversou comigo, as situações kármicas que ali estavam, organizou tudo a minha vida ali, deixou tudo delineado para fazer isso, e deu incumbência a cada um dos presentes, que chamou o caso do irmão Beraldo. Toda a minha vida se delineou ali. Você vê, não é uma influência dos espíritos na nossa vida? E maravilhosa, né? Porque esse fato de eu subir, perderia. E depois esse espírito incorpora pelo médium e vem e ajuda com a solução dos problemas. Doutor Beraldo, como nós vamos identificar se a orientação é de um bom ou de um mau espírito? Mas não responde agora não, porque nós vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, Beraldo Martins vai falar sobre como podemos identificar a ação dos espíritos no dia a dia. Acompanhe a música Mediúnica, de Carlinhos Conceição, do Rio de Janeiro. Momento de oração e de asepsia, amparados por seus mentores, labora a sombra do amor de Maria, UTI a meia luz, dirigente com seus médios sintonizados, fraternidade com Jesus. Ambiente pronto, hospital preparado, esclarecedores deem passe em seus medianeiros, dispersivos, concentradores longitudinais, e sob as bênçãos do Senhor rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. E sob as bênçãos do Senhor rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos aqui chegarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação, vai libertar da dor, da teia da maldade muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, pra sempre que assim seja. Teu é o reino, todo o poder e amor, a majestade e a glória, pra sempre que assim seja, que assim seja. Lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos se levantarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem
busca renovação, vai libertar da dor, da teia da maldade muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu é o reino, todo poder e amor, a majestade e a glória, para sempre que assim seja, que assim seja. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança este mês o DVD Traição, Divórcio e Depressão. Este é o terceiro volume da coleção Web TV Nova Luz e apresenta entrevistas, visualizações e musicais em destaque na primeira temporada de 2013. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista Leila Brandão e Milton Menezes sobre o tema Divórcio, Ciúme e Traição. Na sequência, Yasmin entrevista Jorge Pio sobre depressão. E ainda, os musicais do Grupo AME do Ceará e do Grupo Acorde da Paraíba. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta e eu convido você a fazer parte dessa família Clube de Arte que já se espalha pelo mundo todo. Associando-se, você recebe todo mês na sua casa ou um livro, ou um CD ou um DVD, sempre com a revista Cultura Espírita. Assim você terá sempre material de qualidade para manter o equilíbrio energético do seu lar, para as suas reflexões, para o seu espírito. Conheça mais acessando o site clubedearte.org.br ou então é só ligar para 0 operadora 21 naquele número que você já conhece tão bem, 3017-9800, 3017-9800. Essa é a missão do Clube de Arte na Terra, divulgar a cultura e a arte espírita, levando a paz, o consolo, as energias de saúde, de renovação e bem-estar até você e seus amores. E eu estou conversando com o Dr. Beraldo Martins. Nós estamos falando sobre a influência dos espíritos na nossa vida. E eu perguntei no primeiro bloco, foi a última pergunta, com relação a como nós vamos identificar se um espírito é bom, se está com boas intenções conosco ou não, quando nos vem aquela intuição. Como os espíritos que nos circundam são, na sua maioria, ainda espíritos inferiores. Somos nós mesmos. É só ver como é a nossa sociedade. Você vai ver como é que é a sociedade do plano espiritual. Porque de onde saem os espíritos? Saem dos encarnados. Então, quando a humanidade melhorar,
teremos a maioria de espíritos também bons. Claro, nos níveis superiores do plano espiritual, estão lá os bons espíritos. Mas no nosso nível, no nosso dia a dia, nós estamos lidando com os espíritos também, como nós, imperfeitos. Mas temos no nosso trabalho, na nossa vida, que procurar distinguir o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, no nosso dia a dia. E nas nossas relações intuitivas, mesma coisa. Temos que analisar as intuições, as sugestões que nos chegam, porque senão vamos ser instrumentos do mal. Você vê, às vezes, de uma pequena discussão em casa, na rua, nasce um crime. É uma predisposição daqueles beligerantes, mas secundados sempre por espíritos desta ordem, de espíritos que gostam da confusão, da briga, do desentendimento. Então, é o estado de espírito. Veja qual é o seu estado de espírito de manhã. É bom? Orou? Está sintonizando com coisas boas? Vem ideias que não são suas? Você analisa, só pode ser de bons espíritos, vamos segui-las. Agora, você está irritado, aborrecido, você está tomando atitudes antifraternas, atitudes voltadas para o mal. Começa a vir a intuição. Não, pega o carro, acelera mais. Precisa de responder? Não. Estamos ali frente a um espírito que nos quer induzir a algum acidente. Ou senão é igual aquela história do Zé Grosso conta, né? Sempre o espírito dizer para o espírito dizer para o motorista, posso correr mais? Pode. Dá para atravessar? Dá. Aí o espírito, ele falou assim, vê um carro lá, dá para ir? Dá. Quando foi, não deu. Aí o espírito pulou fora e falou assim, me enganei. Porque tem espírito brincalhão. Isso é uma história, conta-se isso, né? Como verdade. Mas, se não é possível esse fato. Os espíritos podem nos induzir para o mal. E temos que analisá-los como uma mesa mediúnica. O que os espíritos falam, na psicofonia, na psicografia, você pode aceitar de primeira mão? Não. Você não passa pelo crivo da razão, pela análise. Assim também as intuições, que é também uma forma de comunicação. Então, qualquer comunicação do mundo espiritual conosco tem que passar pelo crivo da razão para nós tirarmos sempre um bom proveito. No livro dos Médiuns, Kardec fala sobre a identificação dos espíritos e ele nos dá vários critérios que nós precisamos observar para percebermos se a entidade, que muitas vezes não teme nem falar do nome de Deus para captar a nossa confiança e depois começar a inocular alguns conceitos equivocados, falar, nos instigando a atitudes equivocadas. Nos fale, Beraldo, sobre a importância do livro dos Médiuns na nossa vida. O livro dos médiuns para a humanidade, não é? Nem para o espiritismo, foi realmente um grande avanço em relação ao fenômeno, a relação do mundo espiritual com o mundo material. Porque Kardec, como um grande professor, aluno de João Henrique Pestalozzi, um grande educador francês antes de se tornar espírita, ele era um cientista e com métodos dos mais modernos, e ele usou isso nessa metodologia para fazer perguntas aos espíritos e para analisar as respostas. E ele, através deste livro, ele nos trouxe como desenvolver a mediunidade, como reconhecer os espíritos bons dos maus, como tratar o médium nas diferentes faculdades mediúnicas, os médios de efeitos físicos, os médios de efeitos inteligentes, e foi desenvolvendo, e tratou de um item muito interessante, os chamados espíritos mistificadores, que são espíritos que não são sábios, são no máximo pseudo-sábios, e mais a maioria espíritos brincalhões, e que vem, se passa numa reunião, se não é uma reunião séria, é uma reunião mediúnica bem organizada, se passa como um guia, como Bezerra. Eu já vi Bezerra de Menezes
falar em reuniões mediúnicas, quando fomos analisar, não tinha nada de Bezerra, mas usando aquele discurso pomposo dele, imitando, como tem esses imitadores baratos na televisão, que imitam Roberto Carlos, imita A, B ou C, os espíritos também imitam o Bezerra, imitam o Zé Grosso, outro espírito muito imitado no Brasil, são espíritos brincalhões, espíritos mistificadores, mas Kardec nos deu critérios para separar o joio do trigo. Primeiro, quem é o médium que está ali? É um médium sério? É. É um médium que está equilibrado? É. Que já tem uma folha de serviço? Isso já dá uma certa confiança. Tá. Aí vem a fala do Espírito e diz assim: eu sou Francisco de Assis. Isso só é o suficiente para dar credibilidade ao que aquele Espírito fala? Não, Kardec frisa. O nome não é o importante. O importante é a mensagem, o aspecto moral. Nem a beleza do discurso Kardec valorizava muito. Porque às vezes tem até poesia, às vezes tem um português, se é em português, erudito, mas analisando a mensagem, o conteúdo dela, moral, Kardec aconselhava a separar o joio do trigo assim, porque os espíritos superiores, eles sempre ditam e dão orientações voltadas para o bem, voltadas para as coisas elevadas. Nunca se imiscuem com coisas do dia a dia, sobre puerilidades, coisas simples, fantasias e coisas do mundo. Devo comprar casa, não devo? Vai dar esse número de loteria? Eu devo viajar de avião ou de navio? Quer dizer, muita gente acha que são perguntas que devem fazer os espíritos. E Kardec clareou que isto é um convite a ser mistificado, que vai ser sempre respondido. Eu devo ir de avião ou de navio? Não vai faltar espírito para responder, porque eles entram na pilha, né? Você está nesse clima aí, então vamos brincar, né? Não, você vai de navio, porque o navio é mais confortável, e de repente você se dá mal, mas o espírito não falou. Mas é brincadeira, é mistificando. Ou melhor, às vezes nem é mistificação, são espíritos brincalhões. Agora, os mistificadores são coisas mais sérias, porque às vezes eles querem nos levar para nos prejudicar. E temos que ter cuidado com os espíritos que falam conosco. Na nossa casa espírita, isso é comum acontecer. Muitas vezes pessoas vêm dizendo: olha, eu quero educar a minha mediunidade, ou eu quero desenvolver minha mediunidade, porque eu sou médium, estou perseguido, eu estou numa vida muito atabalhoada, estou perturbado, e já querem logo ser conduzidos para as reuniões mediúnicas. Como é que isso funciona? É assim mesmo, Beraldo? Olha, é interessante. A gente no dia a dia, dentro da casa espírita, recebe solicitação. Eu quero desenvolver mediunidade. Eu tenho mediunidade. Eu estou doente. Eu fui num determinado médium e disse que eu preciso desenvolver mediunidade. Aí você faz uma entrevista com o irmão. Ele diz: eu já li o livro, já estudei o livro dos médiuns, eu já estudei o livro tal. Tá. Estudou? Estudei. Aí você vai ver que estudo que ele fez. São cursos que se dão hoje em casas espíritas ou até na mídia, sintéticos, que dão uma ideia geral do que o livro trata, quase uma propaganda do livro. Mas estudar é uma outra coisa. É igual que alguém que ouvisse falar sobre um livro de fisiologia da medicina e achar que poderia virar um fisiologista, só porque deu uma lida no livro. Não é. Temos, no livro dos médiuns, estudá-lo detalhadamente, meditar sobre aquelas coisas, discutir em conjunto, e com o tempo você vai solidificando um conhecimento sobre mediunidade. Mas não quero dizer que tem que ser professor do livro dos médiuns para se desenvolver. Mas a essência, as coisas principais, não podem deixar de ser lidas, meditadas, conhecidas, para então desenvolver a mediunidade. E desenvolver com pessoas capacitadas para esse mistério. É a reunião mais difícil dentro da casa espírita, de ser dirigida e organizada. Você pega as pessoas
para formá-los dentro de uma tarefa que, pro resto da vida, eles vão exercer. E se começa errado, mal feito, o começo, fica um médium prejudicado, às vezes, pro resto da vida. Então, o desenvolvimento da mediunidade está no livro dos médiuns, toda a técnica, toda a maneira de proceder, o dialogador, o dirigente, a necessidade do comportamento do médium. Porque um bom médium tem que ter um comportamento diferenciado. Mas eu conheço médiuns com um comportamento igual aos outros. Fuma, bebe, faz isso, faz aquilo, e vai para a festa, mundana, isso aqui. E é um bom médium, precisa de ver como ele fala. E sobre o evangelho, eles dizem assim às vezes, sobre o evangelho, então ele dá cada lição para você de ver, eu já ouvi essas coisas. Aí o seguinte, conhecer é uma coisa, mas sentir no coração, especialmente ao lado ético, moral que os espíritos superiores querem do médium, é outra coisa. Então, o médium preparado para não sofrer más influenciações e ser iludido pelos maus espíritos, tem que ser bem desenvolvido, mas exercer a mediunidade com Jesus, como está naquela imagem ali do Chico, abraçando Jesus. Vamos puxar a imagem, pessoal da produção, para nós vermos a imagem do Chico. Isso, que lindo, né? Mediunidade com Jesus. Vocês vejam aí. Então, quando eu e minha esposa vimos essa imagem, eu me emocionei. Ela também, sem um falar para o outro, eu também me emocionei. Porque o Chico, que a gente tanto admira, se imaginar ele abraçado com Jesus, eu estou achando que é o abraço mais merecido que Jesus deu na Terra. Foi esse do Chico Xavier, que foi naturalmente uma composição fotográfica, mas na verdade, Chico, eu tenho certeza que Jesus está te abraçando ainda hoje. É verdade. Vamos falar um pouquinho dessa mediunidade. O que é mediunidade com Jesus, Beraldo, para nós terminarmos? A mediunidade com Jesus é a mediunidade que propicia a iluminação da alma. Você lembra já citei aqui, o Frederico Figner, o irmão Jacó, quando escreveu aquele livro, Voltei. Trabalhou em reunião mediúnica uma vida inteira. Foi um trabalhador exemplar, foi tesoureiro da Federação Espírita Brasileira e combinou com Chico que, quando desencarnasse, ele viria narrar as peripécias do seu desencarne, sua reentrada no plano espiritual. Então, o Chico aceitou e psicografou lá o livro Voltei, que eu já li umas 3 ou 4 vezes, porque eu acho muito interessante. Só o detalhe ali que eu vou focar é que ele, no plano espiritual, certo dia foi cercado por um grupo de irmãos, sacerdotes, e espírito que obsidiava, que ele já tinha conversado com eles nas reuniões mediúnicas, falado de luz, falando de evolução e tal. Aí eles cercaram e, Jacó, mas você aqui, e cadê a sua luz? Você sempre não falou em luzes, pedia luz para nós, cadê a sua luz? Você está aí vagando. Ele foi cercado, eles bravejando, ele foi ficando humilhado ali dentro, se sentindo realmente uma situação difícil. E na oração, mas foi aquela oração, né, que saiu da alma do Frederico, o grande trabalhador espírita, mas que não tinha se iluminado. Aí, quando ele está orando assim, ele abriu os olhos, uma luz assim em volta, ele olhou o irmão Andrade, que não estava, tinha chegado. Aí ele falou, irmão, pensando que a luz era do irmão Andrade. Irmão, ainda bem que você veio para me salvar. Essa sua luz espantou, os irmãos se afastaram, os que me acusavam. Aí o Andrade falou, não, Jacó, essa luz arroxeada, que agora começa a brilhar do seu coração. Através da oração sincera, profunda, você recebeu a resposta dos céus. Enfim, o encontro com a luz do Cristo. Porque ele viveu uma vida inteira falando luz para os outros, mas esqueceu da luz para si. Ele assim? Não, todos nós caímos nessa. É verdade, né? Como é que nós fazemos para nós terminarmos aí o nosso programa, para começarmos a gerar um pouquinho de luz dentro do coração? É um coração. Tem a luz intelectual, a luz do saber, essa é o intelecto, mas a luz que se fala como mais difícil, que é esse diamante que brilha numa alma evoluída,
é a luz dos sentimentos nobres, elevados. É como o diamante que é lapidado, ele começa a refletir as luzes. E nós não somos diamantes, somos almas que vamos refletir a luz de Deus. E a lapidação é o dia a dia no trabalho, é a resignação, é o sofrer sem se revoltar, é entender e praticar a vontade de Deus, expressa por letras lindas, iluminadas no Evangelho de Jesus. Muito bem, Beraldo. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi para mim uma alegria. Esperamos, se for convidado, aqui está em outras oportunidades. Se Deus quiser, o convite não vai faltar. Vai ser uma alegria. Que essas reflexões possam nos orientar, nos auxiliar nessa conquista do Reino dos Céus em nossos corações. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança este mês o DVD Traição, Divórcio e Depressão. Este é o terceiro volume da coleção Web TV Nova Luz e apresenta entrevistas, visualizações e musicais em destaque na primeira temporada de 2013. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista Leila Brandão e Milton Menezes sobre o tema Divórcio, Ciúme e Traição. Na sequência, Yasmin entrevista Jorge Pio sobre depressão. E ainda os musicais do Grupo AME do Ceará e do Grupo Acorde da Paraíba. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.